Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde. Um prazer enorme estar aqui com você toda quarta-feira. E hoje o nosso Bela Saúde é muito especial. A gente vai rever um programa que eu tenho certeza que você em casa vai gostar bastante. É a história do nosso hospital Carlos Fernando Malzone, que é uma história linda, que é uma história que você vai aprender muito, como nós aqui no Bela Saúde também vamos aprender. E para falar sobre esse Hospital Carlos Fernando Malzone, a gente vai estar recebendo aqui Francisco Malzone, que é um empresário, Carlos Fernando Malzone Filho, João Carlos Marquesan, Dr. Edson Bergamaschi. Não é isso, Cudelé? Primeiro, boa noite. Boa noite, Cris. Sim, a história do hospital, como isso foi desde os alicerces criado, o Grupo Gema, como é que isso foi formado, qual foi a ideia, onde se pensou em investir para trazer para a região, não é só para Matão, um hospital com base, que começou lá com a ideia de bombeiro, incêndio, ajuda na igreja, depois formaram a ideia de fazer um hospital para dar assistência para os funcionários das empresas, e isso virou o nosso belo hospital Carlos Fernando Malzone hoje. E também vamos contar a história do senhor Carlos Fernando Malzone contado pelos filhos, tá? Pelo Chico e pelo Nando. E também pelo João Carlos Marquesan, que vai contar toda essa arquitetura para ficar o hospital como é hoje. E é verdade, hoje o Hospital Carlos Fernando Malzone é referência, né, na região toda, é um ótimo hospital, com ótimos profissionais, excelentes médicos, sobre ótima direção. Quero até mandar um beijo para a Denise, minha amiga. Então, daqui a pouquinho no Bela Saúde, vocês vão estar revendo esse programa que foi de muito sucesso. Voltamos já já, não saiam daí. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta agora no Bela Saúde, que agora nós estamos aqui acompanhados. Hoje nós vamos saber sobre a história do Hospital Carlos Fernando Malzone, que faz parte da história de Matão. Tem mais de 100 anos o hospital. E quem foi Carlos Fernando Malzone? Então, hoje vai ser muito interessante. Eu mesma e o Scudelé, que a gente não é de Matão, a gente não sabe muita coisa. Então, nós estamos aqui hoje no Bela Saúde para a gente esclarecer bastante coisa, aprender. Hoje vai ser muita informação legal aqui. Então, boa noite para todos que estão aqui presentes. Boa noite, João. Boa noite, Edson. Boa noite. Boa noite, Nando. Boa noite, Chico. Boa noite a todos vocês aí. Boa noite a todos, Nando, Chico, João Carlos Marquesan, Dr. Edson Bergamaschi. É um prazer tê-los aqui no programa para a gente aprender um pouco mais sobre a história de Matão e do Hospital Carlos Fernando Malzone, que é uma referência regional, servindo a mais de 10 municípios e com toda uma estrutura montada que dá muito trabalho e muito gasto. Por isso eu vou enfatizar novamente a importância de doações com todo o coração. O hospital está precisando. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, lógico que todo mundo aqui é super conhecido, mas eu vou ser presente para o pessoal que está em casa saber quem é você, qual que é a sua relação com o hospital, se tem algum cargo dentro do hospital. Então, boa noite, João. Queria que você se apresentasse, qual que é a sua relação com o hospital. Boa noite a todos. Eu estou no hospital desde 1987, quando começou a construção do hospital, e aí inauguramos em 92 essa ala nova, e fui presidente até 92, depois fiquei no conselho todo esse tempo e voltei há 4 anos atrás novamente como presidente do hospital e presidente do conselho também. Então, essa é a minha história com o hospital, quer dizer, uma história de amor. E quero falar para você, Chico e Nando, se eu estou aí foi porque o teu pai me colocou lá. Na época ele me indicou como presidente do hospital, quando formou a primeira diretoria, qual está aqui o doutor Edson, o primeiro diretor clínico nosso, da nossa nova era
né, onde nós fizemos todos os investimentos, mudamos o perfil de uma Santa Casa, vamos dizer, na época, sem nenhum recurso, para uma Santa Casa realmente, um hospital realmente com bastantes recursos, hoje que atende mais de 1 milhão de pessoas na nossa região. Então, é isso aí que eu queria até dizer para vocês, que foi ele que me indicou, e a gente pegou amor por aquilo e está até hoje lá. Perfeito. E aí, doutor Edson? Boa noite. Eu estou aqui em Matão desde 1980 e junto com o João e com os outros membros, o senhor Carlos Fernando, a gente formou aí essa diretoria aí, a gente compôs a diretoria que fez com que o hospital crescesse e fosse uma referência realmente. Que nem o João falou, fui o primeiro diretor clínico realmente da época do GEMA, uma coisa muito difícil, passamos bastante apertado, mas graças a Deus vencemos. Perfeito. E Nando e Chico, vocês queriam dar alguma colocação nessa história do hospital, nesse pontapé inicial do senhor Francisco Malzoni, avô de vocês, e no teu pai, Carlos Fernando Malzoni? Até queria que vocês falassem, antes de a gente começar a entrar na parte do hospital, quem foi o senhor Carlos Fernando Malzoni, pai? Essa é uma boa pergunta. Só comentando a respeito da primeira diretoria, só para lembrar, eu casei no começo de 87, em fevereiro, e viajei em Lua de Mel. Quando eu cheguei, na primeira semana que eu cheguei de viagem, me ligaram, falaram, hoje você tem reunião no hospital. Falei, mas a troco do quê? Falei, não, você foi eleito diretor financeiro. Foi o primeiro diretor financeiro. Isso mesmo. Isso mesmo, então, tem razão. O susto que eu levei foi grande. Eu tenho razão, eu estou lembrado disso aí. Eu não aguentei mais do que 2 anos na diretoria. É um abacaxi muito grande. Ainda mais recém-casado, né? Chegar e já pegar um cargo desse? Não, mas quanto ao pai, olha, eu sinto muita falta. Ele era um pai excepcional, sempre presente e, sei lá, é difícil. Ainda depois de 30 anos, esse ano vai fazer 30 anos, né, em novembro que ele faleceu, a falta que a gente sente é muito grande, porque ele era espetacular em todos os sentidos. Bom, para quem não me conhece, Francisco Malzoni, eu tenho o mesmo nome do meu avô, pois eu não o conheci, quando eu nasci ele já havia falecido, então eu tenho exatamente o mesmo nome dele. O meu pai, Carlos Fernando Malzoni, para mim, não foi só um pai, ele era um super-herói para mim, um companheiro, uma pessoa fantástica, de uma inteligência rara, e uma pessoa que era meu companheiro e era uma pessoa que era muito mais avançada para a época dele. E, infelizmente, ele faleceu muito moço, eu não pude aproveitar o tanto que eu gostaria de estar com ele, porque era uma pessoa fenomenal. Acho que aí nós vamos no programa falar um pouco dele, acho que vai dar mais para o pessoal de Matão saber quem foi Carlos Fernando Malzoni e por que foi dado o nome do hospital a ele. Né? E como que chama a sua mãe? Minha mãe chama-se Olga Whittaker de Carvalho Malzoni. E vocês têm mais... Pode falar, Nando, desculpa. Não, o Chico está falando. E vocês têm uma irmã, né? Temos uma irmã, que é a Alma Regina, que é casada e mora em São Paulo, já tem 3 filhos, tem 3 netos e mora lá em São Paulo. Foi embora muito cedo para lá e desde então estão morando lá em São Paulo. E vocês tiveram alguma... João, qual que foi não só a parte de trabalho, hospital, qual que foi sua relação com o seu Carlos Fernando? Bom, quem não conhecia o Carlos Fernando Malzoni aqui em Matão, eu sempre costumava sentar no banco do jardim à noite, porque aquele tempo fazia um footing em frente ao cinema ali, então ele estava sempre lá, eu sempre conversava muito com ele, desde moço, aprendi muitas coisas com ele. Né? Então, eu tinha um relacionamento de amizade muito forte
com ele nesse sentido. E ele foi um dos grandes indutores na época que se constituiu o GEMA, as empresas Citrosuco, Marquesan, Usina, Emes, depois veio a Baldan, a Bambose, né? Depois veio a Luiz Dreyfus, que era Frutropic na época, que compuseram essas empresas. Mas nós não podemos esquecer de falar também do Horst Rappel, na época, que era presidente da Citrosuco também, que teve deu uma força muito grande na construção do hospital. O Armando Marquesan, representando a família Marquesan, o Armando Bambose, o pessoal da Dreyfus, que era diretoria contratada, entrava e saía muito, mas todos eles estavam apoiando. A Baldan, na pessoa do seu Wilmer Baldan. Então, nós constituímos, então, depois, lá em 87, essa diretoria. Esses eram os componentes iniciais do Grupo GEMA. Inclusive, essas pessoas eram os membros do Conselho de Administração. E tinha a diretoria executiva, que era eu, o Nando, o José Luiz Monassi, e depois veio o Thales Cubeiro da Citrosuco, Thales Lemos Cubeiro, e o Salter, né? O Horst era no conselho, o Salter também. Então, era uma equipe muito forte na época. E nós conseguimos, então, dar essa virada no hospital, construir essa ala nova e equipar todo o hospital, né? Isso tudo começou, só que contar um pedacinho da história. Como é que começou isso aí? Nós vamos, não, está todo mundo querendo saber. Nós vamos nessa parte que eu achei o máximo. Como que começou? Mas agora vamos perguntar para o Edson também, né, Edson? Como que foi você, médico, que o João Carlos só falando de empresários, você médico, recém-chegado em Matão. Chegado recentemente. Recente, falar, meu Deus, ele agora, falou, foi difícil. Como que foi você encarar tudo isso daí, que agora eu estou assustada só de ouvir, quanta gente, né, envolvida. Como que foi para você? Eu estava naquela época que a gente precisava melhorar o hospital. A gente tinha chegado há pouco tempo no hospital, o hospital precisaria ter uma melhora, um recurso maior, e aí veio a ideia dos empresários e me convidaram, eu de pronto aceitei e começamos a trabalhar. Muito bem. Doutor Edson, a gente fazia reunião no refeitório, numa mesa onde o pessoal almoçava, no hospital, uma mesa grande, e não tínhamos lugar para fazer reunião. Então, nós íamos lá para conversar, onde a gente podia discutir, porque a primeira coisa que nós fizemos foi terminar o centro cirúrgico, que está aí até hoje. Sim. Então, nós precisávamos equipar esse centro cirúrgico, precisava conhecer. Eu não conhecia nada. Essa diretoria que estava aí também não conhecia. Então, eu sentava e eu disse, não, vamos comprar isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos comprar aquele arco cirúrgico, vamos comprar aquilo. Né? Novidade para vocês também. Novidade, né? Não, eu não sabia, né? Ali junto, Edson, na mesma época, estava também o Isaías, é dessa época aí? Depois ele veio após, né? Depois, então, eu vi uma placa, acho que alguém me mandou, e tinha também o Hamilton, que também acho que veio depois. Sim, veio depois. Depois eles foram diretor clínicos depois. Na outra fase. Tá. O Isaías foi o primeiro anestesista. Oficial de Matão. Chegar em Matão. Grande Isaías, né? Nossa, a gente gosta muito disso. Fizemos um programa dele de pai, agora foi ótimo. Nós temos aqui, né, um vídeo da dona Olga, que é a esposa do seu Carlos Fernando Malzone, um vídeo muito bonito, a gente gostaria de passar para vocês olharem um pouquinho quem é a dona Olga, que é uma pessoa encantadora. Eu sou Olga Whittaker de Carvalho Malzone, viúva de Fernando Malzone, foi meu marido 37 anos. Infelizmente, ele morreu muito cedo, com 65 anos, muito cedo. Mas fomos felicíssimos, que o Fernando era um homem excepcional, foi um filho maravilhoso, um pai maravilhoso, tudo de bom que você possa imaginar, Fernando era. Ninguém podia queixar perto dele, ele chegava e falava assim, você está com uma cara triste, o que aconteceu? O Fernando falou assim para ele, eu estou devendo tanto, quanto que é? Punha a mão no bolso, já tirava, dava para ele,
E assim ele só fazia caridades. Tudo ele compartilhava. Olha, eu não tenho nem palavras mais para falar dele. Eu fico tão emocionado que tenho vontade só de chorar. Não. Mas eu vou fazer força, não vou chorar. Que é uma homenagem muito bonita que estão fazendo e eu estou muito feliz com isso. Poder homenageá-lo, uma coisa... Uma história dele, né? A história dele. Eu sou a Bá, Alba Regina Malzone Barreto, sou a filha do meio e fiquei muito orgulhosa, contente com a homenagem que fizeram ao papai, colocando o nome dele no hospital. Eu acho que realmente ele merecia, porque ele ajudou com o pessoal da Gema, o seu Armando Marquesan, e resolveram, e todos os outros da Gema, resolveram investir na construção de um novo hospital, que acabou sendo a reforma do hospital atual. E isso, eu acho que o meu pai tinha de filantropia, quem conheceu ele, bondade. Ele estava sempre cuidando dos funcionários. Eu via que ele mandava o funcionário para São Paulo se estivesse doente. Ou eu tinha a irmã do papai, a tia Maria Luísa, ela era voluntária, né, mamãe, no Hospital do Câncer. Ela começou com isso, porque acho que já havia uma coisa de família. O bisavô Núncio também, junto com o vovô Chiquinho, eles ajudaram a fundar o hospital lá em Matão. Inclusive, a maternidade antiga, não sei se ainda é hoje, o nome da maternidade era Maternidade Luizinha Malzone, que seria minha bisavó. E é uma honra isso, foi muito bonito, nós fomos na inauguração. Eu agradeço a Matão tudo isso que fez também pelo papai. Eu morei em Matão até os 13 anos, em 73 a gente mudou para São Paulo. Mas o papai sempre vinha, ele ficava lá e vinha, ia e vinha, sempre com a gente. Foi um pai, um avô excepcional. Agradeço muito a TVM de Matão, que procurou fazer essa homenagem para o Fernando, que eu achei muito bonito. Teodoro, obrigada. Também agradeço muito a TVM, ao Teodoro, a doutora Cristina e a todos os matonenses que colaboraram no hospital, porque foi o papai e foi o Gema, todas as indústrias. Muito obrigada. Saudades de Matão. Bom, que vídeo lindo, gente. E esse vídeo foi feito pela filha do Chico, a Isabela, que eu tive o prazer enorme de trocar umas mensagens com ela, que fiquei encantado com a menina. Parabéns, Chico, pela filha. Eu não conhecia, a menina encantadora. Um beijo grande para ela, um beijo para a Cláudia. E gostei muito do vídeo. O que vocês acharam do vídeo? Eu sou fã também da minha mãe. Minha mãe vai fazer agora, dia 20 de maio, 92 anos. Ela tem uma espiritualidade fantástica, um senso de humor excelente. Foi uma pessoa que teve uma paixão pelo meu pai indescritível. Ela não fazia nada sem o acompanhamento dele. Foi uma companheira espetacular e ela sente muito até hoje falta dele. Como ela mesma disse aí no vídeo, ela falou que não ia chorar e quase que ela chorou ali, mas ela aguentou firme e continuou isso daí, o depoimento. E eu só queria citar até uma coisa que ela fala aí, e agradecer muito, como ela estava agradecendo a vocês, a família TVM, a você, Cristina, a você, Cacá,
ao Teodoro, tudo isso que vocês estão fazendo aí, essa homenagem ao meu pai e dando um esclarecimento, porque muita gente, Matão, é nova ou não viveu nessa época ou veio depois e não sabe o porquê do nome. Então, eu queria agradecer muito, como a minha mãe aí mesmo agradeceu, Iabá, que é a minha irmã, fantástica, e agradecer à família TVN. Muito obrigado, viu? Ok. Nando, tem algum comentário para fazer? Não, tudo que o Chico falou, eu sinto também, é tudo verdade, é isso aí. Ela estava emocionada e eu fiquei emocionado também com ela falando e agradecendo. Eu também quero agradecer todos vocês da TVN e tal. Então, é isso aí. Foi muito bacana esse depoimento dela, gostei. Não, foi muito bonito e é incrível como ela fala, parece que o seu pai está ali, né? Parece que é muito presente, né? Ela não coloca o seu pai no passado, eu admiro isso, ela coloca o seu pai no presente mesmo, parece que ele está ali com ela, acho muito bonito, fiquei muito emocionada com o vídeo também, muito bonito, parabéns, viu? Pela família linda. E temos também, Cris... Então, mas esse outro eu vou fazer surpresa depois. Ah, então tá bom. Vocês conhecem a dona Olga, né? Sim, muito. Então, é uma pessoa incrível. E ela está muito bem, gente. Eu falei para ela, pela idade que ela vai fazer, ela está muito bem. Agora, nós vamos para um rápido intervalo. Nós vamos chamar a Fabiane, lá da Raízes, que ela é responsável pelos nossos laboratórios. E voltamos já já. Não saiam daí. Olá, sou Fabiane Souto, farmacêutica responsável pela Farmácia Raízes. Meu trabalho aqui é focado no setor da manipulação, onde todos os processos são controlados rigorosamente, temos uma equipe altamente qualificada e seguindo sempre as legislações vigentes. Tudo isso para garantir qualidade e segurança em nossas formulações. Ser farmacêutico Raízes, na mais profunda essência da palavra, é cuidado. Cuidar das pessoas, de suas dores, tendo isso mais do que um objetivo, mas sim uma missão de amor. Nós aqui da Raízes seguimos a receita perfeita de dedicação e cuidado com você. Seu João Marquesan, inicialmente o Grupo Gema foi criado, me corrija se eu estiver errado, pela Astrosuco, Marquesan, Usina Santa Luísa e Confecções Emes. E Bambose. E a empresa Bambose. Isso. Depois foram entrando outras empresas. Sim, aí entrou Frutrop, Baldan. Isso foi dessa forma acontecendo. E hoje, como que está sendo o gerenciamento? Hoje tem uma diretoria composta, tem um conselho, e são empresários de Matão que participam tanto do conselho como da diretoria, mas não tem nada mais essa questão de falar de Gema, né? Isso tudo mais, isso terminou em 93. Tá. Quando nós construímos o hospital, deu por liquidado, então aí deixou de existir. Porque ele nunca existiu de fato como instituição, né? Ela existia como uma ideia das empresas. Que deu certo. Que deu certo e fez muito bem. Por Matão, que construiu um hospital. Mas foi só para construir o hospital que foi criado o Gema? A história começa o seguinte. Lá em 1986, a Citrosuco tinha um sócio do Fischer que chamava X. Era um alemão e muito religioso. E um dia ele veio em Matão, foi na igreja e viu a igreja estava depauperada, estava muito ruim. E ele chegou dentro da Citrosuco e falou, por que não reforma essa igreja? Né? Mal falava português, né? Não, nem falava português. E aí, então, foram falar com o padre Amador, né? E aí eu conversando, o padre Amador conversou com a irmã do José Luiz Monassi, na época que tinha acontecido, conversou com o José Luiz conversou com o Fernando, ele trabalhava na usina naquela época. E aí então, através do Fernando e do pessoal da Astrosuco, então surgiu a ideia de poder reformar essa igreja. E aí então foi participou a Marquesan no primeiro, depois já veio a Bambose, e nós reformamos a igreja
E depois o maior problema foi acertar a torre da igreja, que ela estava toda... A torre que estava com um problema sério, estava com toda a estrutura desgastada pelo tempo. E aí tivemos que refazer a torre, que ela estava querendo cair, podia cair, corria o risco de cair, e foi recuperado. E com isso surgiu a ideia, lá em 86, de fazer algumas coisas mais para Matão. Você está entendendo? E uma das coisas foi porque a gente não investe na saúde, num hospital, para que a gente que mora em Matão tenha uma melhor condições de ser atendido, né? E aí a conversa conseguiu e a gente entendeu que devia fazer um hospital novo, num outro local. Isso daí é aquela conversa, Nando, do seu pai, é isso? É um bate-papo que foi do seu Armando Malzone com o seu Armando Marquesan. É isso? Isso. Não. E o Jaime Jimenez também ele já se inteirou, ficou sabendo desse assunto, ele foi de encontro e falou, não, por que nós não reformamos e ampliamos o hospital que está aqui, em vez de fazer um novo? Porque se fizer um novo, quebra esse. Ele ia acabar. Porque a ideia era um novo mais perto lá da Washington Luiz, né? Isso, mais perto da rodovia lá. Onde é a Fundição 10, alguma coisa assim? Qualquer coisa assim, por aí. É. E então, depois o Jaime interviu. Aí o Jaime interviu e o Fernando foi muito assim, não, foi meu pai que fez, que reformou esse hospital, foi meu pai que ampliou, trabalhou aqui, vamos aí e tal. E aí todo mundo então concordou que fizesse aqui. Com isso, nós assumimos o hospital em 87. O Nando quer fazer um comentário aí, Nando? Como que foi, Nando? Num jantar, se eu não me engano, beneficente, não me lembro se foi beneficente na casa do senhor Armando, que eu estava junto, meu pai e o senhor Armando começaram a comentar que estava precário o hospital, o atendimento era ruim, ruim assim, não era todos os equipamentos, o doutor Edson está aí para dizer, não tinha centro cirúrgico bom, não tinha um aparelho de anestesia, né? Então, eles queriam atender o povo de Matão, foi aí que resolveram fazer o hospital novo. E, no fim, pelo GEMA, o prefeito falou, não, assume o hospital, que a prefeitura sabe, que é a prefeitura que fazia a gestão do hospital. Nós saímos do hospital e vocês ficam com total liberdade de fazer o que vocês bem entenderem no hospital para o bem da população. Isso é verdade, está certo. Isso mesmo. Doutor Edson, na época, chegando como diretor clínico, com um corpo clínico minúsculo, vamos assim falar na época, hoje nós estamos com quantos médicos? Hoje. Mais de 100 médicos. Mais de 100, né? 110, alguma coisa de número, porque tem gente que presta serviço e volta. Mas lá eram quantos, na época? Para a gente contar a história para quem está nos ouvindo. 24 médicos. Quando você assumiu a diretoria... Quando você chegou em Matão? Quando cheguei em Matão eram 18. 18 médicos, tá. E aí você foi... Fomos buscando junto tem que formar o corpo clínico? Não, temos que formar. O hospital crescendo, o hospital se reformando, o hospital com equipamento novo. Então, junto com a diretoria, vamos aumentar o corpo clínico. Tivemos algumas resistências tal, mas que depois com o tempo foram vendo que realmente precisava, ou realmente era uma boa coisa para o hospital e para a cidade. Isso, João, acompanhou um pouco o próprio crescimento de Matão, né? Eu diria como cidade, as empresas crescendo, e eu me lembro assim, surgiu numa Veja, sei lá, Califórnia Brasileira e na Matão. Globo. Foi a Globo que fez Repórter, isso. Globo Repórter. Eu me lembro que Globo aí Repórter. lotou. Foi tudo junto, né? O hospital aumentando. E realmente o hospital foi projetado pelo menos para 30 anos. Nós passamos os 30 anos já, né, que é de 92, quando inauguramos, e ele está atual e cada vez melhor. Nós temos um centro de ensino de pesquisa. Perfeito, nós vamos comentar sobre isso depois. Ok, então eu comento depois, então. Nós temos centro de ensino de pesquisa, nós temos convênio com 2 faculdades, pessoas que fazem aí a parte de... Formação médica. E agora vamos ter hospital escola, onde nós já vamos ter residentes aqui trabalhando dentro do hospital. Isso é perfeito para a cidade, eu gosto bastante dessa palavra, o Marcão me corrige às vezes, mas para Matão, com essa referência e principalmente em dias de Covid, isso foi assim importantíssimo.
Sim, não resta dúvida. Sem dúvida alguma. Ô, Nando, ou Chico, né? O seu pai faleceu em que data? Meu pai faleceu no dia 16 de novembro de 1991. Ele completou 65 anos dia 12 de novembro e faleceu no dia 16 de novembro do mesmo ano, 4 dias depois. Essa fase nova do hospital ele chegou a ver? Não chegou? Ele acompanhou a construção toda, né? E até complementando o que o Nando estava falando, quando eles decidiram a fazer isso daí, e falando um pouquinho do GEMA, o João usou uma palavra que eu achei fantástica, que identifica muito meu pai. Ele foi o indutor. Ele era uma pessoa com uma liderança, um líder nato, uma liderança muito forte. Tinha, com a sua simpatia, com a sua inteligência, com o conhecimento que ele tinha, ele era engenheiro industrial e químico. Então, ele estudou na Universidade Mackenzie. Ele nasceu em 1926. 26, novembro de 26. E ele tinha, então, com toda essa experiência, com todo esse negócio, como o João falou, ele foi o indutor do GEMA. Eles tiveram uma ideia e meu pai aproveitou isso daí pela liderança dele para agregar todas essas pessoas, todas essas indústrias, que eu acho que tem que ser também muito lembrada, as empresas. Lógico, o meu pai pode ter tido a ideia, mas ele não faria nada sem a Marquesan, sem a Citrosuco, sem a Bambose na época, sem a usina, sem a Emes e logo depois Baldan, as outras empresas, a Emibra que ajudou, a Cambuí, a Dreyfus, que eles participaram, e agradecer muito também os executivos e gestores dessas empresas que participavam do GEMA, que doavam seu tempo, após o sair do trabalho, iam para reuniões, ficavam horas e horas à noite no hospital, como deve ser até hoje, sem remuneração nenhuma, doando isso daí. O João encabeçava isso como presidente, e todos os outros empresas cediam, e os gestores, diretores, proprietários, como no caso do João, iam lá e trabalhavam afinco horas e horas à noite, passavam a noite lá para decidir como ia ser o cronograma da obra e como iria fazer esse corpo clínico e montar o hospital. Um adendo também foi importante para Matão, pegando um lastro aí, a história de bombeiros, né? Que nasceu dessa ideia também? O Bombeiros começou lá em 1984. Não tinha o Corpo de Bombeiro em Matão, e as empresas também conseguiriam reduzir o valor do seguro contra incêndio se tivesse bombeiro. Então as empresas se reuniram e montaram o Corpo de Bombeiro. Isso GEMA também? Isso não era GEMA ainda, isso foi o primeiro embrião. Foi o embrião, junto com a reforma da igreja, o bombeiro. Isso, o bombeiro foi em 84, a igreja foi em 86. Tá. Também tem o dedo do indutor lá, vamos assim falar, com essa história toda, junto com a Citrosuco. Sim, não resta dúvida, todos. Tá aí. O Edson, e como que foi o convite para você chegando em Matão, esse convite? Olha, você vai agora dirigir, vai ser diretor clínico do hospital. Como que foi esse convite? Partiu de quem? Como que foi? Puxa na mão, vamos ter que resolver. Esse convite partiu do João Marquesan e o Zé Luiz Monazzi. Me chamaram e dizendo que precisaria de um diretor clínico para essa parte de construção do hospital. Aí eu aceitei. O Nando levantou o dedinho, ele quer falar alguma coisa lá. Não foi bem um convite, né, João? Foi uma imposição, né? Nós conversamos com ele lá na 7 de setembro, ali na rua, um sábado à tarde, e ele não teve jeito de escapar, né? Então, para a direita, para a esquerda não saiu, não teve jeito. Doutor Edson, aproveitando isso, nós estamos mais ou menos 10 municípios, quase 1 milhão de pessoas, e hoje o hospital teve esse crescimento ótimo, que é muito bom para uma cidade, e as suas cidades satélites, vamos falar assim. Hoje nós temos, então, todas as especialidades, hospital de referência regional, o João citou uma coisa importante,
é um hospital de ensino, com a implantação agora, recentemente, que conseguimos, né, de residência. Sim. E as 2 faculdades vindo fazer a sua formação de internato e 6º ano aqui no hospital. Tá. É isso, e como que nós estamos nos virando em relação a ensinamento médico, como é que... Porque a população olha e vê ou o Dr. Edson ou algum outro professor vendo perto. E quem são essas pessoas? Então é importante falar, explicando para eles quem são aqueles ou alunos ou aprendizes que estão ali. Isso a própria população já deve ter observado, quem já se ficou internado no hospital, que tem um maior número de pessoas em branco. Então, tem vários, e jovens, né? Branco e jovens. E então, isso a gente, os orientadores já falam para os pacientes que tem estudantes, que tem um pessoal que está aprendendo, que vai acompanhar a evolução do próprio paciente. Ótimo. Cris? Bom, agora vamos voltar de novo ao seu Carlos Fernando Mauzoni. A gente tem aqui uns vídeos de pessoas que deram depoimentos em relação ao seu Carlos Fernando Mauzoni, que a gente vai colocar aqui. Pode colocar um vídeo aí? Foi com muita alegria que recebi o convite de falar algumas palavras a respeito de Dr. Carlos Fernando Mauzoni. Convivi com ele durante 24 anos. Ele me convidou para trabalhar um pouco antes de eu me formar como agrônomo e apostou em mim. Durante todo esse tempo tivemos a oportunidade de compartilhar grandes momentos. A sua relação de trabalho com milhares de funcionários sempre foi um exemplo de justiça e humanidade. Tecnicamente, ele me desafiava o tempo todo, fazendo assim com que eu obrigatoriamente crescesse. Fomos pioneiros na colheita mecanizada de cana queimada e cana sem queimar. Ele era um verdadeiro líder, muito curioso, inteligente e tinha muito bom senso. Uma das características muito especiais dele era o tanto que ele era divertido. Era muito prazeroso conviver com ele a qualquer momento. Ele tinha um espírito muito alegre. Ele foi um empresário que deixou muitas marcas e muitos amigos por onde passou. Para a nossa comunidade, entre muitos legados, ele deixou esse hospital que, com justiça, hoje leva seu nome. Meu grande respeito, minha gratidão e muita saudade, caro Dr. Fernando. Vocês acabaram de ver o vídeo, né, do Mário, que eu acho que é um amigo da família também, e eu gostaria que o Nando e o Chico falassem alguma coisa sobre o vídeo. Olha, me pegou de surpresa até esse vídeo aí. Eu não imaginava que vocês iam conseguir pegar um depoimento de uma pessoa como o Mário. Eu fiquei muito surpreso e muito feliz de ouvir esse depoimento. Dr. Mário Gandini começou na usina, como ele falou, muito jovem, e a vida inteira meu pai percebeu que o Marinho era uma pessoa dedicadíssima, muito inteligente, e aproveitou esse potencial dele, e como ele mesmo fala no vídeo, exigindo dele, em cima dele, que hoje é considerado uma das maiores sumidades de corte mecanizado e plantio no setor de cana-de-açúcar no mundo, né? Ele dá palestras pelo mundo inteiro aí e trabalhou, dedicou boa parte da vida dele, grande parte da vida dele para lá, e meu pai tinha uma amizade, uma adoração, e o Marinho continua com a nossa família, com o Nando,
essa amizade que é duradoura. E eu fiquei muito feliz, queria agradecer ao Mário e a vocês aí pelo depoimento. E ele me pegou de surpresa, porque esse fim de semana conversei com ele bastante tempo e ele não abriu a boca, não falou nada. Isso foi uma surpresa muito agradável, muito agradável. Agora eu vou te contar quem foi que fez toda essa artimanha. Foi a Carminha. Ela falou, Cris, vou mandar vou conseguir um vídeo surpresa. Ó, a Carminha, quando ela quer alguma coisa, ela vai... Um beijo grande, viu, Carminha? Eles adoraram o vídeo. E temos mais um outro vídeo, né, lá também para eles também, que é um vídeo também muito legal também, que é do Teodoro. Tem um vídeo muito bonito também. Vamos assistir agora. Vamos ouvir. Boa noite, Cris. Boa noite, Scudelé. Boa noite, João, Dr. Edson e a todos os nossos espectadores que estão nos assistindo agora, né? Eu conheci o Fernando Malzone na época em que eu vim para Matão, início dos anos 60. Eu vim do Rio de Janeiro, vim para cá, era muito jovenzinho e deixei minha família lá no Rio, que era meu pai, minha mãe e minha irmã. E meu patrão, que também era nosso amigo, nós convivíamos juntos no Rio, que era o seu Fischer. E eu vim para cá e logo me foi confiada uma responsabilidade muito grande. A mim me foi confiado uma diretoria de uma empresa que tinha negócios no interior, no Rio, na Alemanha, e eu fui designado para então cuidar dos interesses dessa empresa aqui, que era a Fischer S.A. Comércio, Indústria e Agricultura. E como eu era muito jovenzinho e tinha dúvidas e tinha medos e tinha possibilidades de fazer coisas erradas por falta de conhecimento, que era muito jovem mesmo, né? Então eu carecia de ter um pai e uma mãe do lado, ou de ter o seu Fischer, que era o dono da empresa, do meu lado, né? E então foi na época em que eu fui convidado, aliás, pelo Fernando Malzone, pelo Dr. Zé Henrique de Azevedo, que era o dono do cartório na época, de registro, para participar de um cursilho de cristandade. Esse cursilho foi realizado em Taquaritinga, e lá eu conheci o Fernando Malzone muito bem. Vi nele um pai, vi nele uma pessoa que se tivesse necessidade, como eu tive, e eu recorri, eu poderia recorrer a ele. Então, nós fizemos uma amizade de filho e pai, porque eu tinha pouca idade, jovem, e o Fernando já era um senhor, né? Então, vejo que essa homenagem que foi feita, colocando o nome dele, Carlos Fernando Malzone, no hospital, foi uma homenagem muito justa, porque o Fernandão era um grande amigo, era uma pessoa simpática, alegre, leal, era uma pessoa que queria muito bem a cidade de Matão. Toda a família Malzone tinha negócios aqui na cidade, e então falar do Fernando é muito fácil, porque nós podemos ter nessa comunidade, no convívio, uma pessoa extremamente bondosa, uma pessoa profundamente justa. E então eu queria aproveitar e até parabenizar a família do Fernando, que está nos ouvindo, né? Tanto a dona Olga, como a Bá, como o Chico, o Nando, dizer a eles muito obrigado por vocês estarem aqui, e dizer também que foi essa homenagem que eu sei que no Grupo Gema, que construiu o hospital, essa ala nova do hospital, quem indicou o nome do Carlos Fernando Malzone foi o meu cunhado, foi o João, que está aí sentado, né?
Então, está com vocês aí. Parabéns, e foi uma homenagem muito justa. Gostaria muito de ter mais Fernandos Malzones aqui em Matão. Boa noite e muito obrigado. E aí, gostaram do vídeo? Olha, eu fiquei emocionado. Eu não sabia dessa relação do Teodoro com meu pai. Eu fiquei muito admirado e agradecer demais o Teodoro. E foi muito emocionante. Fiquei emocionado. Gostei muito. Nossa, eu, na verdade, meu pai uma vez me contou que teve um problema e ele tinha uma dúvida e foi lá para conversar com meu pai. Meu pai, na época, se não me engano, era o presidente do Sindicato Rural de Matão. E ele, com um problema que teve, um problema agrícola, e teve uma dúvida, como ele falou, inexperiente no começo, desesperado, e se aconselhou com meu pai, e aí eu acho que criou-se a amizade, fizeram esse cursilho lá em Taquaritinga, e meu pai sempre foi assim. Essa coisa que o Teodoro conseguiu dizer do apoio que ele ia buscar com meu pai, era o que eu, Nando, Abá, minha irmã, íamos buscar nele toda vez que precisava, e ele estava à disposição 24 horas, ele ficava, como a Abá mesmo falou, entre Matão, São Paulo, Matão, mas mesmo assim ele achava muito tempo para ficar com a gente e ensinou muita coisa boa, graças a Deus. Mas a gente, vamos pedir agora para cada um deixar assim. Não dá. O Scudeler falou que o João Marquesan falou para ele que precisava uns 4 programas para falar, né? É só contar a história do hospital e Gema, só uns 4 programas. Tem muita história. Isso então a gente vai ter que fazer de novo. Façamos um outro. Fazemos um outro para poder contar a história, porque é muito bonita a história de Matão. O nosso hospital faz parte da história da nossa cidade. Isso, é isso que a gente queria frisar. É isso que nós temos que levar em conta. E é o único hospital da cidade. Cresceram juntos. Então o hospital cresceu junto com a cidade cresceu junto com o hospital. Então a gente tem planos para os próximos 30 anos ainda para fazer, né? Tem muita coisa para se fazer, né? E ele hoje é um hospital, como você disse, de referência. Referência regional, aquela história, 1 milhão de pessoas, e isso movimenta muita coisa, né, João? Sem dúvida alguma. Dr. Edson? Algum parecer final aí? Não, eu acho que a própria população deve observar, deve agradecer esse Grupo Gema que construiu essa parte nova do hospital, porque mudou completamente o atendimento médico em Matão. Quando eu cheguei aqui, realmente, que nem o João falou, não tinha centro cirúrgico, não tinha UTI, não tinha aparelho de anestesia, era uma coisa muito difícil. E isso fez com que a gente também abrisse os olhos e apoiasse o Grupo Gema no sentido de que vamos para frente, vamos construir, vamos montar um hospital muito bom para a gente também ter condições de trabalhar. Aí vieram novos médicos, inclusive vocês, e aí... Foi que você trouxe, né? Aí a gente começou a construção de um corpo clínico grande, bom, e aí é onde foi melhorando o atendimento da população. Nando, algum comentário para finalizar? Eu só queria agradecer demais você, Scudeler, a Cristina, ao Teodoro, ao Grupo TVM, por essa oportunidade de podermos mostrar um pouquinho do meu pai e do Hospital de Matão. Muito obrigado. Chico. Eu também queria agradecer a todos vocês, a toda a família TVM, Cacá, Cristina, João que está aí, Dr. Edson. Muito obrigado pela essa homenagem que ficou marcado e vai ficar marcado para a gente. Eu acho que foi uma grande oportunidade para saberem do hospital, como surgiu o hospital, que o hospital não é do Carlos Fernando Malzone, sim porque tem o nome Carlos Fernando Malzone. Já ligaram muitas vezes em casa, porque ligam na telefônica e pedem o número. Qual é o número do Carlos Fernando Malzone? Eles falam do Hospital Carlos Fernando Malzone e dão da minha casa. Então querem saber de doente, de paciente.
Já chegaram a pedir se não dava para alterar preço de cirurgia. já recebi todo tipo de ligação na minha casa, muito gostado. Chico, Nando, uma boa noite. Foi muito bom bater esse papo com vocês aqui no Bela Saúde. Excelente. Nós é que agradecemos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Até não vamos chamar agora o H Saúde, porque nós estamos num momento de pandemia. É muito importante você ter o seu convênio, você você ter uma segurança. Hoje, convênio não é luxo, gente, é segurança. Então, nós vamos para um rápido intervalo, vamos chamar o H Saúde para você conhecer um plano de saúde excelente e voltamos já já. Não saiam daí. Não saiam daí. Saúde não espera. Contrate já seu H Saúde com carência zero. Carência zero para consultas e exames simples em todos os planos. Precisou? Já pode usar. H Saúde só cresce. Unidades em Matão, Araraquara, Américo, Itápolis e Tabatinga. Contrate agora 0800 041 6595. Carência zero H Saúde. Porque saúde não espera. H Saúde. ANS 41649, dígito 5. Quero agradecer muito a presença do seu João Marquesan, a presença do Edson Bergamaschi aqui. Você sabe que a gente é parente, né? Eu sei. Então, então agradecer muito a presença de vocês. Deixar essas considerações finais para quem está em casa nos assistindo. Sei que aprendeu muito e acho que aprendeu a valorizar o nosso hospital, que essa era a nossa intenção, valorizar o nosso hospital, que é muito bom, e saber um pouco da história do seu Carlos Fernando Mauzoni. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e quero aproveitar, agradecer também todos os enfermeiros e médicos do hospital que estão na linha de frente nesse momento da pandemia. Difícil. Nós temos dias aí que temos até 50 pessoas internadas com Covid no hospital. Isso aí provocou, assim, normalmente é 25 no leito clínico e 25 na UTI. Né? Nós tivemos que adaptar o centro cirúrgico para fazer uma UTI para atender o pessoal de Matão. E não estamos ganhando nada com isso, porque o SUS não paga, porque não está credenciado. Então isso provoca para o hospital a perda de faturamento de cirurgias que não são feitas, né? Tudo isso aí está parado. E vamos lembrar, João, desse PIX, dessa conta corrente para doação. De coração, o hospital está precisando. É isso mesmo. Toda colaboração, toda doação é muito bem-vinda nesse momento, porque isso provocou um desequilíbrio nas nossas contas muito forte em função dessa pandemia. Que eu disse, parou as cirurgias, parou tudo as cirurgias eletivas, os planos de saúde não estão faturando, porque as pessoas... São os eletivos. São os eletivos, e assim por diante. Então, com isso, nós estamos aí com essa campanha de contribuições para angariar recursos. O que nós mais precisamos hoje é recursos financeiros, né? E nós sabemos hoje também que nós estamos passando por uma crise muito forte com referência aos medicamentos, principalmente os neurobloqueadores, né? Que se usa na intubação e se usa no centro cirúrgico. Então, por isso que até que as cirurgias foram suspensas, porque ou você usa esse medicamento no centro cirúrgico e falta na UTI, então deixa para a UTI, para os intubados lá que precisa. Então, tudo isso aí a gente está acompanhando, além da falta que está tendo, né? Nós estamos num limiar aí que se não chegar, nós estamos até importando aqui medicamentos agora, fazendo importação direta, para ver se não falta aqui em Matão. Tiveram a crise de oxigênio, nós passamos batido em cima disso aí, graças a Deus não tivemos nenhum problema. E isso aí o hospital está sofrendo. Mas nós temos uma solução, além das contribuições. Como você disse agora aí, há 4 anos atrás, o hospital comprou o plano de saúde que era a Matão Clínicas AMA, e virou H Saúde. E ele está crescendo. Mas a única sustentação que o Hospital de Matão tem hoje é o H Saúde. Então, todas as pessoas de Matão que podem fazer um convênio médico, consulte antes a H Saúde, que você estará colaborando com o hospital, porque todo esse recurso gerado pela H Saúde retorna para o hospital. E fica aqui além também de ter um atendimento diferenciado. Um né? atendimento diferenciado, não resta dúvida. Nós vamos agora, assim que acabar essa pandemia, vamos construir um pronto atendimento exclusivo da H Saúde lá dentro do hospital, para fazer com uma diferenciação.
Então, tudo isso aí, a gente está trabalhando para que isso aconteça, né? Então, é isso aí. A H-Saúde é a solução do hospital a curto, médio e longo prazo. Muito bem, aí, doutor Edson. Eu queria agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui com o João, que a gente já está há muito tempo junto, penando, né, João, no hospital, quebrando a cabeça, e esperamos que a situação melhore aqui com relação ao Covid e a gente volte a funcionar na normalidade do hospital para poder atender melhor a população, voltar às cirurgias e tudo normalizar. Amém, né? É isso aí. João, obrigado por fazer parte dessa história, desde o início, como você mesmo contou, por essa ajuda por Matão, por sair da tua vida mais acomodada como empresário e realmente, como o Chico comentou, trabalho, dedicar esse suor. Voluntário, né? Voluntário, parabéns mesmo. Que é uma coisa, sendo sincero, difícil, porque é um dia de trabalho que exige muito lá na empresa e depois cá. Assim como também, obrigado, doutor Edson, por fazer parte dessa história de um dos médicos bem antigos do corpo clínico e sempre à frente e com ótima formação. Matão, a gente acaba atendendo muita gente, é muito procurado com bons médicos na cidade. E isso tem tudo a ver com essa história do hospital, que se especializou e veio trazendo esse hospital. Então, tudo que nós estamos contando aqui é a história real de Matão, que isso assim de fato aconteceu e é muito importante para nós, como médico e como população, assim como empresário, que passam a ter atendimentos para os funcionários e para toda a população. Eu acho importantíssimo isso. Muito obrigado por esse esclarecimento ao nosso pessoal lá. Ok, estamos sempre às ordens aqui, dispostos, a toda vez que for convidado, a participar novamente. Provavelmente nós vamos ter outro programa, porque, como o Dom João disse, precisamos 4 programas para contar toda a história. Preciso. Fiquem com Deus e até na próxima quarta-feira no Bela Saúde.